Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos juntos há quase 7 anos. Agora noivos, e a data do casamento já estava até marcada. Ainda faltavam quase 2 meses e olha, parecia até que o tempo não passava. Parecia que o tão sonhado dia jamais iria chegar. A gente vivia conversando sobre isso. E um dia eu inclusive perguntei: Ricardo, seja sincero comigo. Você imaginava que a gente fosse chegar tão longe? Isso lá no começo, quando a gente ficou junto pela primeira vez? Claro que sim. Mas a gente não. Será? Nem compromisso sério comigo você queria? Não queria se apegar a ninguém? Tanto que demorou para me pedir namoro, assim de um modo mais oficial? Você não lembra disso? Ah, eu lembro, mas no fim você acabou me pegando de jeito, né? Eu me sentia tão bem quando ele me falava certas coisas, que me adorava, que me amava, que não via a hora de chegar o momento de assinarmos os papéis do nosso casamento. Ainda não tínhamos um lugar para morar, mas estávamos deixando para resolver isso quando a data estivesse bem próxima. A ideia era alugarmos um pequeno apartamento. Eu, na verdade, já estava dando uma olhada ali em alguns sites da internet para ver se achava alguma coisa assim em conta. Iríamos nos casar na igreja, ali mesmo no bairro em que eu morava. E depois faríamos uma recepção para poucos convidados no salão paroquial. Seria uma coisa assim bem simples, mas eu tinha certeza que seria inesquecível. Eu sonhava direto com o nosso casamento. E foi em meio a esse caldeirão de emoções que me deparei com uma situação errática. Lembro que eu tinha ido ao centro ver umas coisas, justamente para nossa casa depois do casamento. E quando voltei para casa, encontrei minha mãe com a cara mais esquisita do mundo. Falei que tinha ido ver umas coisas de cozinha. Estava assim, bem animada, mas ela foi me cortando, perguntando com a voz bem séria: você falou com o Ricardo hoje? Falei de manhã, por quê? Não, agora, na parte da tarde. Não, mãe, até liguei para ele para ver se ele podia me buscar no centro, mas ele não me atendeu. Ela só balançou a cabeça e falou aquela frase enigmática: não podia atender mesmo. Devia estar fazendo coisa mais interessante. Como assim, mãe? Do que a senhora está falando? Aconteceu alguma coisa? A Naira acabou de sair daqui não faz nem 15 minutos. E veio me contar umas coisas bem desagradáveis a respeito do teu noivo. Você quer saber por mim ou prefere conversar com ele? Naira era minha tia. As duas eram irmãs. Olha, eu fiquei sem entender nada. Insisti com ela para saber o que tinha acontecido. E antes de me contar, ela deu um suspiro profundo, como se estivesse criando coragem para me dar a notícia. Olha, filha, não sei nem como te contar, mas tua tia pegou o Ricardo e a Viridiana juntos, os dois. Deu uma bafafá lá na casa dela, inclusive. Você precisa ter uma conversa séria com esse moço. Olha, eu escutei aquelas palavras e fiquei paralisado. Veridiana era filha da tia Nair, minha prima. Aliás, além de prima, minha amiga. Olha, custei a assimilar que, olhando para a cara da minha mãe, esperando que ela dissesse mais alguma coisa. Diz que a tia tinha lhe contado que os dois estavam no quarto quando ela chegou da rua. E estavam, inclusive,
tendo intimidades. E ainda acrescentou: olha, Luciano, pelo que a Nair falou, os dois estão gostando um do outro. Eu já estou te contando isso para você deixar esse safado no chinelo quando encontrar com ele. Onde já se viu fazer uma coisa dessa às vésperas do casamento? Olha, eu não sei como meu coração não explodiu dentro do peito. A cada batida, eu sentia como se estivesse levando uma pancada. Minha mãe teve de preparar um chá calmante para ver se eu me controlava. Porque eu comecei a chorar de soluçar. O pior é que eu ligava para ele e ele não atendia. E se aquilo fosse mesmo verdade? Dava para entender por que ele não queria falar comigo. Devia estar com medo de me encarar. A mãe ainda me deu uma porção de conselho. Luciana, acho que você devia desistir desse casamento, viu? Cancelar tudo. Se esse rapaz já está aprontando desse jeito, faltando tão pouco para vocês se casarem, imagine depois. Não seja boba, minha filha. Sabe, você vai deixar que um homem desse estrague a tua vida? Eu não conseguia nem raciocinar. Minha mãe parecia mais revoltada do que eu. E com razão. Fiquei ligando feito uma pateta pro Ricardo e nada. Ele não me atendeu. Mandei um monte de mensagem. Ele não visualizou nenhuma. Só Deus sabe como ficou a minha cabeça. Pelas mensagens que eu lhe enviei e pela quantidade de chamadas perdidas, ele já devia imaginar que eu estava sabendo de tudo. E aí achou melhor fugir. Cheguei a ir até a casa da tia para tirar satisfação com a Veridiana, mas ela também não estava. Conversei com a tia, ela me confirmou tudo e ainda me deu outros detalhes. Dava para ver que ele estava constrangida com a situação. Chegou a dizer: eu sei que minha filha não agiu certo com você, Luciana, mas eu tenho certeza que foi o Ricardo que começou a dar em cima dela, viu? Você conhece a Veridiana, ela é influenciável. Olha, eu cheguei a discutir com a tia. E também fiquei com aquela sensação de que estava sendo enganada. Era só o que me faltava. Sabe, me aconteceu uma coisa dessas às vésperas do meu casamento. Depois fui até a casa da minha sogra, só que adivinha, o Ricardo também não estava lá. Na verdade, ele não estava em lugar nenhum. Assim como a minha prima. E só de pensar que os dois estavam juntos, e é claro que deviam estar, minha vontade era de morrer. Detalhe, a dona Elvira ainda não estava sabendo de nada. E naturalmente ficou chocada quando eu lhe contei as coisas que tinham me contado. Antes de fazer um julgamento, no entanto, ela achou melhor a gente conversar. Talvez as coisas não fossem bem daquele modo. Mas se a própria tia Nair tinha me confirmado tudo. Nem me atender o safado estava querendo. Estava fugindo de mim, com medo de me encarar. De modo que, para mim, ficou muito claro que ele tinha, sim, mas muita culpa. Olha, faltando tão pouco tempo para o nosso casamento, como ele podia ter coragem de me trair? E justamente com quem? Justamente com a minha prima, uma pessoa da minha confiança, pelo menos até aquele momento. Olha que decepção. Minha família toda ficou chocada. Minha mãe, meus irmãos, meu pai. Até ele, meu pai, que não morava mais com a gente, apareceu ali em casa para conversar comigo, me confortar. Somente no dia seguinte pela manhã, o safado me procurou. Eu estava amargurada, em choque ainda.
quando o celular tocou. Eu tinha salvado o seu contato como Amor ali no celular. E quando vi aquele nome ali estampado na tela, meu coração veio parar na boca. Atendi e já fui soltando os cachorros nele. Eu estava tão atarantada. Ele esperou eu ficar em silêncio. E só depois de algum tempo falou: Luciana, será que dá pra gente conversar? Daqui a 10 minutos eu posso estar aí no portão da tua casa. Eu passo para te pegar, pode ser? Concordei, claro. Pulei da cama, me troquei e fiquei ali na frente esperando, do fundo do meu coração. Esperava que ele me desse uma explicação mágica, que desmentisse tudo o que tinha me contado, que dissesse que tudo não passava de um engano. Sabe, procurei me agarrar àquele sopro de esperança. Dali a pouco, o carro dele encostou. Ele não queria conversar ali, queria me levar para um outro lugar. Entrei no carro, ele nem foi muito longe, parou logo adiante, atrás da rua da escola. Perguntei: pelo amor de Deus, Ricardo, me diga que é mentira, tudo que me falaram. Ele não disse nada num primeiro momento. Ficou olhando para a rua, suspirando, até que quis saber exatamente o que é que tinha me contado. E eu despejei em cima dele tudo que a minha mãe e a minha tia tinham me falado. No fim, voltei a perguntar se era verdade. Olha, Luciana, eu já devia ter conversado com você sobre a gente, só que eu não sabia como te falar, você entende? Conversar o quê, Ricardo? Sobre a gente, o casamento. Não sei como foi acontecer, mas eu e a Veridiana, a gente acabou se apaixonando. Se apaixonou? Mas o que você está me falando, Ricardo? Que loucura é essa? Olha, eu não sei como o meu coração não parou de bater naquela hora. Isso não pode ser sério. Desde quando que vocês andam me enganando, hein? Isso não vem ao caso. O importante é que a gente está tendo a chance de colocar tudo em pratos limpos agora. Não faz mais sentido continuarmos com essa história de casamento. Eu gosto de você, sabe? Mas eu estou apaixonado por ela. E ela está apaixonada por mim também. Entende? A gente pretende ficar junto. Foi a conversa mais dura que já tive na vida. Apesar de já ter ido conversar com ele preparada, eu ainda tinha aquela esperança que tudo fosse desmentido. E também não pensei que fosse doer tanto. E no fim, ele ainda pediu: procure entender, Luciana, e não fique com raiva de mim. Vai ser melhor para todo mundo no fim, você vai ver. Quando saí do carro, me faltou força até para caminhar. Juro, senti vontade de fazer uma loucura. Me atirar na frente de um carro, pular de um viaduto. Minha vida tinha perdido completamente o sentido. Continuar vivendo, para quê? Pensei fazer um monte de bobagem, mas no fim não tive coragem. E como se fosse pouco, ainda tive de dar explicações sobre o fim do meu noivado. Porque as pessoas começaram a me procurar, amigos, parentes. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo querendo saber se era verdade mesmo. Sabe como você não quer falar com ninguém? Mas parece que as pessoas não entendem.
e ficam atrás fazendo um monte de perguntas. Que momento terrível. Eu daria 10 anos da minha vida para não estar passando por. Foi deprimente demais. E o pior é que nos dias que se seguiram, começaram a chegar notícias até mim sobre o Ricardo e a Veridiana. Eu não queria saber, até porque não queria sofrer mais. Porém, as pessoas vinham me contar. Já na semana seguinte, os dois já tinham ido morar juntos. A tia contou para minha mãe e a minha mãe veio me contar. Me afundei numa tremenda depressão. Tentei me reerguer, seguir com a minha vida. Mas só eu é que sei o que passei. Quando eu soube que ele tinha alugado um apartamento em que os dois estavam vivendo juntos, fui novamente tomado por aquela vontade de acabar com tudo. Tudo o que aconteceu foi devastador demais. E como se fosse pouco, depois de um tempo, minha mãe veio me dar a notícia. Eu sei que você não quer mais saber disso, Luciana, mas acho melhor eu te contar de uma vez. A Veridiana está grávida. A Nair me ligou para contar. Não disse uma palavra, até porque não tive forças. Fiquei olhando para a cara da minha mãe, impassível, procurando não demonstrar emoção, mas por dentro, um turbilhão tomou conta de mim. Ela estava vivendo tudo aquilo que era meu. Senti como se tivesse minha vida roubada. Ninguém quer imaginar o tamanho da minha tristeza. E sobretudo da minha mágoa. E quer saber? Com o tempo, acho que foi nisso que se transformou aquele amor imenso que eu sentia por ele, apenas mágoa. Quando me dei conta, muito tempo já tinha se passado. Nada menos do que 5 anos. Filho dele já tinha nascido há muito tempo, estava grande. Eles continuavam vivendo juntos, pelo que eu sabia. 5 longos anos tinham se passado. E nesse período, fiquei sozinho o tempo todo. Não quis me envolver com mais ninguém, até porque, juro, depois do que aconteceu, perdi a fé nas pessoas. Não queria nunca mais passar pelo que tinha passado. Até que, ao cabo daqueles 5 anos, minha mãe, sempre ela, veio me dar a notícia. Você não vai acreditar. Eles se separaram. A Veridiana e o Ricardo. Ela voltou a morar com o piá dela, lá na casa da Nair. Claro que foi uma notícia que teve impacto sobre mim. Nem podia ser diferente. Só que, ao mesmo tempo, na minha cabeça isso não me dizia respeito. Tanto que procurei nem pensar muito nisso depois. Eu só não imaginava que ele fosse começar a me cercar. Eu tinha mudado meu número, mas um dia ele mandou uma mensagem no meu perfil, querendo saber como eu estava. Chegou a perguntar se eu andava saindo com alguém. Nem respondi, embora tenha ficado com o coração acelerado.
Só que ele não parou mais de mandar mensagem e me procurar de todos os modos. Chegou a dizer que tinha me visto algum tempo atrás e que eu estava linda. Queria me ver de novo, falar comigo. Andava pensando muito em mim. Apesar de tudo, continuei ignorando. É tão estranho o comportamento das pessoas. Um dia ele me cercou na rua de casa. Eu olhei bem na cara dele e falei. Até porque eu queria tanto tempo falar aquilo. O que você está querendo comigo, hein, Ricardo? Será que você já esqueceu o que fez? Eu não quero você perto de mim. Você não serve para mim, nem como amigo mais. Dá para entender? Eu ainda estava muito magoada, muito ressentida, muito mesmo. E repito, acho que foi nisso o que o meu amor por ele se transformou. Sei que posso estar alimentando sentimentos errados, mas eu nunca mais vou deixar ninguém me machucar. Sabe, uma decisão que eu tomei e que vai ser o meu norte para sempre. Amei demais esse homem, mas ele transformou tudo que eu tinha de bom em coisa ruim. Só restou mágoa, só restou ressentimento. O que ele fez comigo não tem perdão. E não adianta querer se redimir, sabe? Tem gente que fala, todo mundo tem o direito de errar. Mas sabe, tem coisa que sinceramente não dá. A sensação que eu tenho é de que tudo aquilo que havia já não existe mais. Tudo aquilo que existia passou. Ele passou. Como uma chuva. Foi muito duro ser rejeitada, trocada por outra. E agora, é sincero do fundo do coração, eu não o quero mais perto de mim. Hoje ele não serve, mas nem para ser meu amigo. Simplesmente não significa mais nada. Se pudesse, juro que era isso que eu faria. Esqueceria que ele existe. Esqueceria que eu amei. Esqueceria que um dia ele fez parte da minha vida.